Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na gloriosa e doce paz de Jesus é seu irmão querido, missionário Emerson Nunes. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, hoje um santo ensinamento do Espírito Santo, através das suas santas escrituras, vai alertar a Igreja de Cristo acerca dos enganos dos falsos profetas que têm se infiltrado nas igrejas de Deus, enganando a muitos. Então Jesus, através da luz da sua palavra, do seu evangelho, vai despertar a sua igreja agora, neste momento, através dessa forte exortação, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Abra sua Santa Bíblia, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, louvado seja Deus. Capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, glória a Deus, glória a Jesus. E o Espírito Santo vai falando, louvado seja Deus, orientando a sua igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Atos capítulo 13, versículo 4 a seguir. Amada audiência de todo o Brasil e toda a terra, esse é seu querido programa, A Voz da Cura Divina. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra poderosa para falar com todos os irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Abra a Santa Bíblia aí, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que Deus vai falar fortemente com todos vocês agora, através do Santo Evangelho de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Abra a Santa Bíblia aí, ouvintes. Vocês estão conectados com Deus agora para ouvir a forte pregação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O diabo está furioso, irmão, de todas as maneiras, para querer atrapalhar essa pregação. Amados ouvintes também do programa A Voz da Cura Divina, que vão nos ouvir pelo rádio, pela programação de rádio, do todo o Brasil e toda a terra. Está aí nosso irmão do Estúdio E, o Estúdio da Evangelização Mundial, para todo o Brasil e toda a terra. Nesse momento agora, ouvindo a voz de Deus em seu lar. Jesus agora vai despertar, irmãos. Muitas ovelhas estão sendo enganadas por esses falsos profetas, esses bruxos, magos, disfarçados de profetas, que têm suas palavras persuasivas. Eles blasfemam contra o Espírito Santo e têm influenciado aqueles irmãos e irmãs que estão fracos no entendimento, a ser enganado também por eles, para fazer com que eles blasfemem contra o Espírito Santo diante das pregações que Deus tem usado os teus humildes servos de profeta nas pregações. Então, meus irmãos, Jesus hoje, mais uma vez, vai alertar a sua igreja querida através dessa humilde pregação pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a Santa Bíblia, igreja, vamos ler a palavra do Senhor que tem a falar aos nossos corações. Estou com um probleminha técnico aqui, irmãos, e alguns aparelhos, de som, mas vamos lá assim mesmo, Importante é ouvir a voz da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que diz assim a palavra de Deus. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Selúcia e dali navegaram para Chifres. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo,
varão prudente, este chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e maravilhou da doutrina do Senhor. Aleluia. Oremos a Deus. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Neste momento, ó Pai de oração, nos colocamos diante da Tua santa presença, ó Pai, para, meu Deus, orar ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco através da Sua palavra, Senhor. Fala com os ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, que nesse momento agora, meu Pai, vai ouvir essa mensagem de Deus aos seus corações, que vai ouvir, Senhor Jesus, o que Deus tem a falar, aleluia, com os teus servos e profetas. Meu Deus e meu Pai, ajuda, Senhor, ajuda meus irmãos, ajude as minhas irmãs, ó Pai, a entender a Tua palavra, a entender, ó Deus, o que o Senhor tem a falar com a Tua igreja, meu Pai, nesse momento. Ó Senhor da glória, ó Deus poderoso, Deus de toda honra, Deus de toda glória, fala com Teu povo, fala com a Tua igreja, meu Pai. Quantos estão cegos pelo engano? Quantos estão cegos, meu Pai, pelas filmagens da besta que esses falsos profetas têm feito por meio da internet, meu Pai, enganando o povo com suas palavras enganadoras, com suas palavras lisonja, meu Pai, sendo usado por Satanás, sendo instrumento de Satanás, ó Pai, para confundir a mente dos irmãos, para confundir, ó Pai, a mente das irmãs. Não permita, Senhor, que Satanás tenha êxito. Meu Deus, meu Pai, resgate as almas agora, que estão presas nas garras do diabo. Resgata as almas que estão presas nas religiões pagãs. Resgate as suas ovelhas agora, que estão, ó Pai, presa nas garras dos lobos, dos falsos profetas. Como o Senhor, ó Pai, usou Davi, arrebatando as ovelhas das bocas dos ursos e dos leões. Me usa nesse momento agora, para arrebatar essas ovelhas que estão enganadas por esses falsos profetas, da filmagem da besta da internet, meu Pai. Me usa através aqui do som de áudio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, eis aí a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, já preocupado com a salvação das almas, através do Senhor Jesus Cristo, tem uma palavra de exortação através desse lindo testemunho da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, juntamente, aleluia, com os cooperadores da igreja primitiva, foram separados para a obra de Deus, para a evangelização, para a obra missionária. Então Paulo e Barnabé, usado pelo Espírito Santo, foi separado por Deus, e eles já se prepararam em oração e jejum, porque olha, meus irmãos, como é importante a oração e o jejum na vida do cristão, porque Jesus nos ensinou, irmãos, que as castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
A oração e o jejum, irmãos, e a santidade a Deus é importante na vida do cristão, aleluia, glórias a Deus, porque Deus diz a Bíblia, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E como nós resistimos o diabo? Tendo o Espírito Santo em nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a sua doutrina e ouvimos a tua voz, aleluia, nós temos o Espírito Santo que nos guia, que jamais deixa nós ser enganados pelos espíritos enganadores. Porque como diz a Bíblia também, Deus usando o apóstolo João, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o que está no mundo é Satanás operando na mente dos homens corruptos, na mente dos falsos profetas, nas mentes daqueles que não têm Deus, que diz Jesus nas suas escrituras, que o Espírito Santo o mundo não conhece e não pode receber. Portanto, que está no mundo da arrogância, da inveja, não pode compreender as humildes palavras do Espírito Santo, que usa os seus pequeninos. Porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelaste somente aos seus pequeninos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então aqui está um testemunho tremendo de Paulo. Paulo foi separado em missão juntamente com Barnabé, um homem de Deus que foi usado por Deus para repreender até mesmo Pedro, que era o presidente da igreja, que estava se deixando levar pela hipocrisia, pela vanglória, pela exaltação. Deus usou Paulo ali. E muitos não estavam crendo que Paulo estava sendo usado por Deus. Porque o currículo anterior de Paulo era de um serial killer, era de um perseguidor da igreja. E muitos ainda temiam, não estavam entendendo o que o Espírito Santo de Deus tinha feito na vida daquele homem de Deus. Mas nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, igreja. Deus teve um tratado com Paulo na caminhada de Damasco ali, no seu galope. Ele viu aquela luz forte e a voz de Jesus falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E dali diante Deus fez uma grande obra, fez uma grande obra em sua vida, e ele se converteu a Jesus diante do sofrimento a Deus. Porque Deus diz: não toquei nos meus ungidos, nem maltratei meus profetas. Ele é um homem circuncidado no oitavo dia, da tribo de Benjamim, ensinado aos pés de Gamaliel. Mas a partir do momento que ele aceitou Jesus, creu no Evangelho, ele abandonou a sabedoria terrena, a sabedoria dos homens, das religiões, e começou a crer agora através da pregação do Espírito Santo, crendo na palavra simples e eficaz de Jesus. Aleluia! Pregava assim, baseado nas Escrituras pelo Antigo Testamento, mas no Novo Testamento aplicava a doutrina de Jesus pela fé e pelo dom do Espírito Santo. Paulo não era nenhum herege, mas ele pregava pelo Espírito Santo, porque Jesus já tinha ensinado os seus discípulos e a sua igreja o verbo que se fez carne. Porque naquela época não existia as Escrituras do Novo. Então ali começou o testemunho da igreja primitiva. Então ele foi usado por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, pregando a palavra. E Deus ali começou a avivar. Paulo chegou a até mesmo ser muito desprezado. Durou aproximadamente 14 anos, ali ganhando maturidade, passando perseguições, sofrendo agressões, sofrendo calúnia, né? Agora aqueles homens que perseguiam Paulo, das religiões pagãs, com palavras obscenas, de ociosidade, e Paulo combatia as suas heresias, disputava com eles, não na briga, não na contenda, mas sim quando aqueles homens se levantavam com as suas heresias. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, pregava a doutrina de Jesus, que convencia os pecadores ao arrependimento e tirava as pessoas que estavam cegas nas heresias, aleluia, ao Evangelho de Jesus. E ele pregou: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E orientou os irmãos a ser imitadores das igrejas da Judeia, e convém a nos imitar. Porque como diz a Bíblia, aleluia, glória a Deus, lembrai dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, atentando a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Então o apóstolo Paulo, cheio da unção de Deus,
começou a pregar na simplicidade, sendo usado em milagres. Agora surgiu a inveja do coração dos maus obreiros, daqueles que dividiram a obra de Deus na época, que fundaram as suas próprias religiões, porque eles não suportaram mais a sã doutrina de Jesus, que era pregado da porta estreita, e fundavam seitas, heresias, combatendo Paulo. Paulo, muitas vezes, meus irmãos, defendeu o seu apostolado diante das calúnias que ele sofreu nas igrejas da Galácia. Porque vieram alguns homens que saíram de Jerusalém mentindo, dizendo que eram profetas, que eram apóstolos, e não era apóstolo coisa nenhuma. E Paulo, cheio do Espírito Santo, alertou muitas vezes as igrejas, dizendo: cuidado com os tais falsos apóstolos, porque não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo compreende mensageiro, luz compreende fogo, verdade. Ou seja, levantarão os falsos mestres, falsos profetas, com palavras lisonjeiras, com palavras falsas, causando divisões, contenda, por inveja, defamando os homens de Deus. E por isso que Paulo muitas vezes pregou também, alertando a igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus, dizendo para o povo de Deus, rogando, aleluia, para que o povo se desviasse daqueles que causam divisões e contendas. Porque eles são falsos profetas, eles não se conformam com a doutrina que Jesus fala na boca dos humildes. E Paulo rogava muitas vezes, dizendo nas suas pregações: notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre com suaves palavras lisonjas engana os corações dos simples. Ele adverte, meus irmãos, usado por Deus, quanto a vossa obediência, ela é conhecida de todo o comprazem, pois é vós, quero que sejam sábios no bem, mas simples no mal. Sábios no bem, mas simples no mal, não para você ser mal, mas sim ser simples. Não debater com essas pessoas que são maldosas, deixar na mão de Deus, porque ele também ensinou nas cartas de Tito 3, verso 9, não entramos em questões loucas acerca das genealogias, em debates, em questões da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Porque ele também ensinou pelo Espírito Santo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade que atua nesse século nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, Paulo, cheio do Espírito Santo, foi consagrado por Deus para pregar a palavra. E quando ele disse: eles meus imitadores, como eu sou de Cristo, para nós imitar os homens de Deus na doutrina. E o que acontece quando Paulo começava a pregar como Jesus pregou, como os apóstolos pregavam, muitos questionavam Paulo, chamava Paulo de falso apóstolo, chamava Paulo de mentiroso, falava que Paulo era herege. E aí Paulo respondia: por acaso me fiz inimigo de vós em falar a verdade? Saiba que não aprendi de homem algum por papel e tinta, mas sim por revelação do Espírito Santo. Deus usava Paulo em revelações da palavra, e os doutores, os mestres da lei não entendiam, porque não tinham o Espírito Santo, eram falsos profetas. Porque os falsos profetas, irmãos, são inimigos da cruz. Aleluia! Não têm o Espírito Santo, então são cheios de inveja. Em suas cartas pastorais ele também ensina a igreja usada por Deus, e são cartas proféticas, irmãos, para os dias de hoje, porque esses homens de Deus, eles partiram com Jesus, mas as suas humildes palavras, usadas pelo Espírito Santo, permanecem para sempre em nossos corações, em gerações e gerações, porque o Espírito Santo de Deus é eterno. Esses homens hoje descansam no Senhor, mas as palavras escritas na Bíblia e de todos os irmãos e irmãs que partiram com Jesus, que pregou e viveu a doutrina do céu, permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então, meus amados irmãos, e ele falava, pregando a doutrina acerca desses homens que são soberbos e nada sabem,
e delira acerca de questões, em contendas de palavra, cheio de porfia, blasfêmia, ruins e suspeitas. Desviai-vos deles, apartai-vos deles, porque eles não têm o Espírito Santo, irmãos. Porque quando Paulo começava a combater as heresias da necromancia, do misticismo, da consulta morta, como foi Moisés, que combateu as religiões pagãs da época que queriam corromper os simples irmãos, as simples irmãs, na doutrina de Deus, e dizia, lá em Deuteronômio 13, se algum sonhador, algum profeta, vier até vós com sonho, revelações, que não tem respaldo bíblico com a doutrina de Deus, desviai-vos deles. Aleluia! E é o que acontece, irmãos. Os falsos profetas, quando eles não começam a ver que estão sendo desmascarados, que aqueles que eles não estão conseguindo mais enganar as ovelhas, agora eles apelam para a falsidade, para a calúnia, para a mentira, para tentar desmoralizar, abater a fé dos pregadores da doutrina. Então agora, meus irmãos, eles ficam desesperados, eles começam a falar que os homens de Deus que pregam a doutrina estão se exaltando, eles começam a falar que os homens de Deus que pregam a verdade, desmascarando a heresia deles, estão causando divisões na igreja, estão causando rebeliões, e começa agora a apoiar o mundanismo, começa a apoiar os falsos profetas que infiltrou na casa de Deus, trazendo desolações e mundanismo. Rebelião é sim o que os falsos profetas estão fazendo. E começa a dizer que Deus permitiu. Sim, é o que a Bíblia diz, é a apostasia dos últimos tempos. Então eles começam com blá blá blá, fazendo vocês desviar. E muitos que estão cocheando em dois pensamentos, como diz Paulo, são meninos inconstantes. O que é meninos inconstantes? Sem discernimento, sendo levado por vento de doutrina, por essas palavras lisonjeiras de homens invejosos, assim como os falsos profetas da época que perseguiam Paulo. Esses homens estão através da internet, do YouTube, com a filmagem da besta, com palavras persuasivas, seduzindo a vocês, fazendo com que vocês fiquem contra o evangelho. Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo, que fala em nossa boca, fazendo vocês blasfemarem também. Cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs, não se deixe levar por essa filmagem da besta. Olha o que a Bíblia diz, Deus usando o apóstolo João: se alguém vir ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem sauda tem parte com as suas más obras. E vocês estão recebendo essas falsas doutrinas, estão recebendo essa filmagem da besta da televisão e do YouTube na sua casa. Olha, esses falsos profetas enganadores são usados por Satanás, irmãos, como aconteceu com Paulo aqui, quando Paulo começou a ser usado por Deus, em oração e jejum, expulsando os demônios, Deus curando os paralíticos, convencendo os pecadores ao arrependimento. Um falso profeta por nome Elimas, um judeu mágico, começou a convencer as pessoas a não dar ouvido à voz de Deus que falava na boca do apóstolo Paulo. E o procônsul, que era um líder daquela ilha, tinha muito prazer em ouvir a palavra e era enganado por esse falso profeta. Agora esse falso profeta viu que ele ia ser desmascarado pelo poder de Jesus Cristo. Comecei a convencer ao povo a não dar ouvido à voz de Paulo, usado por Deus. Começou a querer persuadir o procônsul, que era o líder daquela ilha, aleluia, a não dar ouvido à voz de Deus. Oh, meu Deus do céu! Mas não adianta, irmãos, quando a obra é levantada por Deus, como diz Paulo, ainda que estou preso em Roma, em cadeia de algema, mas a palavra do Senhor não está presa, baseado no que Jesus também profetizou: passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, o diabo tem se levantado também das mesmas maneiras nos dias de hoje. Deus, quando começa a usar o nosso irmão missionário Emerson Nunes, e não só o irmão missionário Emerson Nunes, mas todos os irmãos e irmãs, na pregação da doutrina,
através da fé, em ouvir a voz de Deus no áudio do Senhor, das coisas que Deus permite nós usar, ele se levanta com a filmagem da besta, porque nós andamos por fé e não por vista, não atentando nas coisas que são aparentes, mas sim com as coisas que não se vê, porque as que são aparentes são temporais, mas as que não se vê são eternas. Então agora a filmagem da besta, que foi dada a imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, que profere blasfêmia contra Deus e contra o seu tabernáculo, contra a igreja de Deus, começa a usar esses falsos profetas que são travestidos de anjos, com suas falsas revelações, falsas visões. Agora começa a causar escândalo da obra de Deus, perseguindo os humildes homens de Deus, como eles não têm argumento, base bíblica para combater o evangelho de Deus. Eles apelam por suas palavras lisonjeiras, para sua sabedoria humana, através da calúnia, da inveja, do ódio, contra a igreja de Deus, contra os pregadores da doutrina do Senhor. Mas não adianta se levantar, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Eles começam agora a argumentar, dizer que nós somos imitadores do homem, dizendo que nós somos hipócritas, porque eles não têm argumento para pregar, e começa a influenciar o povo, dizendo que nós estamos causando divisão, estão indo contra a liderança. Sim, nós vamos contra a rebelião, contra a serpente do engano, que está levando milhões de almas ao inferno, porque a Bíblia diz, diante dessa apostasia, Deus diz, é mister que haja heresias. Para quê? Para que o justo se manifeste. Então o justo se manifesta na pregação da doutrina, na pregação da palavra, desmascarando esses falsos profetas. Porque como Deus levantou Ezequiel, dizendo para Ezequiel que coloquei-te como atalaia, porque a atalaia é uma tocha viva que ilumina. Israel na época estava em trevas, das trevas da idolatria, do pecado, das coisas mundanas, e esse povo quer ouvir ou deixar de ouvir. Saberão que houve um profeta nessa casa, e ai de ti se não pregar. Se vier a perecer, eu requerei o sangue de cada uma das nossas mãos. Então nós temos aqui a missão, irmãos, em pregar a palavra de Deus e viver ela. E agora, como foi Elimas, que resistia à palavra de Deus, com medo de ser desmascarado, esses homens também resistem, persuadindo vocês para que dê ouvido a eles e blasfema contra o Espírito Santo. Mas como Deus usou Paulo, exortando aquele homem, profetizando o juízo de Deus sobre a vida deles, é o que Deus vai fazer com esses homens, porque Deus é amor, mas também é justiça. Eles estão até mesmo pregando algumas verdades da Bíblia, eles estão pregando algumas doutrinas, mas Jesus já profetizou acerca desses tais, como profetizou Paulo, dizendo que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias anterior à vinda de Jesus, alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Eles mentem para vocês, irmão, dizendo que os pregadores da verdadeira doutrina não são de Deus. Eles mentem para o povo, dizendo que nós estamos causando rebelião. Eles mentem para o povo, dizendo que nós estamos contrariando, chamando nós de hipócrita, mandando nós até mesmo sair, porque é Satanás que está falando em suas bocas. São bruxos e feiticeiros disfarçados de bispo e de profetas. Eles ficam com suas necromancia, com as suas consultas mortos, que não tem respaldo bíblico. Aleluia! A Bíblia diz que todo aquele que consulta mortos, aleluia, é abominação para Deus, diz lá em Deuteronômio 18. A Bíblia também diz acerca de Lázaro, quando estava no seio de Abraão, no paraíso de Deus, e o rico que implorava ali, dizendo para que fosse alguém lá na terra pregar para os seus irmãos, para os seus parentes. E Jesus, nosso Deus, exortou dizendo: há um abismo entre vós, que quem está aqui na terra não pode passar para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Ali Deus já está combatendo a heresia desse espiritismo disfarçado de doutrina no meio da igreja. É o que a Bíblia diz. Jesus também falou que os falsos profetas dos últimos tempos fariam tão grandes sinais e prodígios, que se capaz enganaria até os escolhidos de Deus. E quem são os escolhidos, irmãos?
são os crentes fiel que prega e vive a doutrina do céu, a doutrina de Jesus. Aleluia! Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, mas Deus não deu permissão para que ele falasse nada. Aleluia, glória a Deus. Então o diabo ele é espetacular, irmãos, e usar até mesmo o texto da Bíblia para trazer confusão. Por que Jesus se permitiu ser tentado no deserto? Porque ali, para mostrar para nós a astúcia de Satanás. E o diabo, quando foi tentar Jesus, irmãos, ele não usou os livros da filosofia, não. Ele não usou os livros do ocultismo, não. Ele usou a própria Bíblia, a própria palavra, para tentar confundir a mente do povo, tentar confundir a mente de Jesus. Mas Jesus, que é o verbo que se fez carne, que é o dono da palavra, expulsou o diabo daquele lugar. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Não podemos se deixar levar pelo engano de Satanás, que quer usar até mesmo o versículo da Bíblia para tentar nos confundir. Então cuidado, irmãos, peça o discernimento de Deus para você não ser enganado por esses falsos profetas. Paulo aqui está sendo usado por Deus, como foi Jeremias também. Jeremias, irmãos, foi escolhido por Deus, já da sua mocidade. Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes que habitava em Anatote, um vilarejo de sacerdotes em Benjamim. Deus escolheu Jeremias para exortar o povo de Jerusalém, que então começou a entrar em apostasia, começou a adorar outros deuses, começou ali a trazer profanação, adultério, prostituição, e muitos profetas que eram de Deus se prevaricaram, se contaminaram, a liderança se corrompeu, já não distinguiu o santo do profano, o precioso do vil. Mas Deus levantou aquele pequenino jovem, ali exortando o povo, mas muitos não deram crédito. Jeremias foi ferido dentro do templo, suas profecias e pregações foram queimadas e rasgadas pelos reis e autoridades da época. Foi um tempo difícil, e na época também se levantou um falso profeta, lá no capítulo 28, Jeremias, Ananias, que começou ali a combater Jeremias, persuadindo o povo a não dar ouvido à voz de Jeremias. Jeremias ali chorou muito, ali passou muitas lutas e perseguições, mas Deus provou que era com ele que veio o castigo de Deus sobre a vida daquele homem rebelde. E Jeremias ali exortou a liderança que se corrompeu da época, exortou os sacerdotes, como Deus também usou Amós. Amós também veio lá do sertão, era um homem que tomava conta de gados, mas Deus mandou também ele lá em Jerusalém exortar os profetas, os líderes. E ali um sacerdote ali começou a desprezar Amós, porque Amós também exortava ali os líderes e não davam crédito à voz de Deus, zombando deles. Mas o juiz de Deus caiu sobre todos eles e Deus honrou aqueles homens profetas de Deus. Aleluia! A mesma coisa é hoje. Deus começa a me usar, e não só usar só a mim, mas meus irmãos, na exortação, esses falsos profetas da besta, esses enganadores que estão usados por Satanás, começam a persuadir o povo para tentar abater nossa fé, dizendo que nós estamos contra a liderança, dizendo que nós estamos causando divisão na igreja, dizendo que somos hipócritas. Olha as suas palavras persuasivas, olha as suas palavras enganadoras e lisonjas. Cuidado, irmãos, peça a direção de Deus, irmãos, porque quem fala aqui não é o irmão Emerson Nunes, é a voz de Deus. Essa voz não é imitação de pastor A, pastor B, não. Essa voz é do Espírito Santo, a voz que clama no deserto. Mas esse deserto Deus vai se transformar num pomar, num jardim de Deus breve, no céu, no seu reino de glória. Oh, glórias a Deus, glória a Jesus. Então não dê ouvido, irmãos, a esses enganadores, que eles estão cheios de inveja. A inveja é a enfermidade espiritual, carnal, que prende a alma do indivíduo e lança no inferno todos aqueles a que obtém. Então tome cuidado, irmãos, não se deixe levar por esses enganadores da filmagem da besta, não. Estão sendo usados por Satanás para corromper vocês, para fazer vocês blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus. Se afaste dos tais. Olha o que Paulo também pregou em 2 Tessalonicenses. Porque a igreja de Tessalônica era uma igreja bíblica,
piedosa, fiel de doutrina, mas muito frágil no entendimento. Tanto é que quando Paulo pregou em Bereia, ele se admirou dos bereanos. Porque os bereanos, eles não se importaram que Paulo tinha um currículo de um homem de Deus que pregava, que o Deus usava em milagres. Eles queriam saber que o que o Paulo pregava tinha respaldo com a doutrina do céu, de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Paulo se admirou, Paulo não achou ruim. Paulo se admirou daqueles cristãos e homenageou eles. E diz, esses são mais nobres do que os tessalônicos. Porque os tessalônicos eram crentes piedosos, mas eram fracos no entendimento. Mesmo eles sendo fiéis de doutrina, se chegasse alguém ali pregando para eles acreditavam em qualquer visão, em qualquer revelação, e eram facilmente enganados. Nós temos que crer em revelações, sim, porque Paulo, ele pregou por muitas revelações, diz a Bíblia. Em número 12:6 fala, se houver profeta nas congregações e visões e revelações, falarei com ele. Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Mas a Bíblia também diz, irmãos, nós devemos provar os espíritos se são de Deus, se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Os falsos profetas da besta, os bruxos disfarçados de profetas, estão vindo com suas falsas visões, com suas adivinhações falsas, trazendo confusão ao meio do povo. Suas visões não se cumprem, e tem algum deles que gosta de pegar carona das verdadeiras revelações dos homens de Deus para eles se crescer. Mas Deus tem confundido os tais. Por que eles fazem isso? Porque aí quando Deus levanta os verdadeiros profetas, o diabo faz isso usando os falsos, para quando Deus usar os verdadeiros profetas nas visões e revelações, na pregação da palavra, para que o povo não crê. E isso gera mais perseguição contra a verdadeira igreja de Cristo que ainda está na terra. Mas Deus está chacoalhando cada um dos tais. Porque assim como Deus chacoalhou Elimás, chacoalhou Ananias e muitos falsos profetas, Deus vai chacoalhar os profetas falsos desta época, porque estão lutando contra a obra de Deus. Quantas almas estão descendo no abismo por causa do falso ensino desses falsos profetas enganadores. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, tomem cuidado, não se deixe levar pela doutrina de Balaão, não se deixe levar pelas doutrinas falsas desses enganadores, desses homens invejosos que ficam aí se mordendo de raiva. Por quê? Porque o Espírito Santo tem combatido as heresias deles, o espiritismo deles, a necromancia deles. E eles estão com raiva, eles estão com ódio, eles começam com seus discursos que não tem base bíblica. E eles começam a usar até mesmo os nomes dos homens de Deus do passado, fingindo que está do lado deles, mas é uma estratégia que eles usam para cativar vocês. Vocês lembram daquela passagem de Paulo que pregou em Filipos? Que Lídia se converteu, se tornando uma cristã fiel e hospedou ele em sua casa? Depois se levantou um espírito enganador numa mulher adivinha. Começou por muitos dias a elogiar Paulo. Mas Paulo não se alegrou com ele. Paulo se sentiu incomodado, porque ali era uma hipocrisia. Porque o diabo estava usando aquela mulher para ela continuar enganando ali. E Paulo, cheio do Espírito Santo, expulsou o diabo daquela mulher, ela foi liberta. A mesma coisa são esses homens. Eles começam muitas vezes na sua farsanha, na sua mentira, a defender os antigos homens de Deus na igreja, mas sutilmente atacando os homens de Deus que aprenderam com esse homem de Deus do passado, para trazer confusão à mente de vocês. Cuidado, muito cuidado, irmãos. Expulse esse demônio. Vocês estão sendo enganados por esses falsos profetas enganadores. Ai, meu Deus do céu, porque o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Vocês, a maioria de vocês, não estão apegados nas escrituras, na oração, no jejum. Estão pegados no homem, sendo levados por vento de doutrina. Por isso que estão perecendo. Mas Jesus te dá a oportunidade hoje para que todos vocês se arrependam. Jeremias foi usado por Deus dizendo que esses homens profetizam por parte de Baal, porque Samaria, reino do norte, Israel, se corrompeu com as profanações de Jezabel, desde a época do rei Acabe. Se aliançando com o mundanismo, e Deus enviou os assírios para castigá-los.
E o ecumenismo entrou ali. Então ali agora eles começaram ali a fazer coisas que não eram da glória de Deus, se apostataram, se desviaram da fé. E quando Deus começou a lançar juízo para o povo de Jerusalém, capital da adoração, ali onde estava o templo de Deus, que também veio se apostatar, Deus começou a usar Jeremias para profetizar o juízo. Então os profetas de Samaria começou com suas falsas visões. Não, vai ter paz aí. Deus vai dar vitória para vocês, mentindo. Então Jeremias levanta, cheio de Deus, fala: esses homens profetizam por parte de Satanás. É o que Deus está falando agora. Tá vendo aí esses falsos profetas? Não estou generalizando todos que fazem live na internet, mas a maioria quer ficar com a poupança sentado na frente da cadeira do computador, com essa filmagem da besta, só fazendo live, mais lives, hipócritas. Mas cadê que algum deles quer levantar as mãos e pregar nas praças, nos hospitais? Pouco dia um pastor usado por Deus estava pregando na praça, orando ali, pregando a Deus, tinha 2 ou 3 irmãos. E esses tais aí que se diz ser de live aí, tudo escondido. Aí quando chega os crentes domingueiros, né? Quando chega no domingo para se aparecer para o povo, fica lá com a hipocrisia, rebelando-me. E Deus fala assim: esses homens profetizam por parte de Satanás e fazem errar o meu povo que estão na igreja com suas falsas pregações, com o espírito de Jezabel, da sensualidade e do pecado. Deus vai chacoalhar vocês como chacoalhou esses falsos profetas. A Bíblia diz: eis que tenho contra ti que tolera Jezabel, e ferirei seus filhos de morte, porque tem seguidores dela. E esses falsos profetas que estão bajulando esses líderes carnais e mundanos sofrerão também o castigo de Deus, porque Deus é amor, mas também é justiça. Aleluia, glória a Deus. Então quando Jeremias pregava essas palavras, aleluia, o povo se revoltava. Eles desmascarou os falsos profetas de Samaria, como Deus está desmascarando agora esses falsos profetas do ecumenismo, que estão associados com as igrejas mundanas, com as igrejas pretas, com a sensualidade, que apoia o mundanismo, o pecado, a televisão, as pinturas, a vaidade, o adultério, a prostituição. Agora fala: nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultério, esforça as mãos dos malfeitores e faz errar o meu povo, e de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. O que é que Deus está falando? Que no povo da nossa igreja, que foi fundado na doutrina, Deus está vendo uma coisa horrenda. Os mundanos, das igrejas mundanas, profetiza por parte de Baal, porque como diz a Bíblia, se tornou sinagoga de Satanás, morada de demônio. Mas da igreja bíblica, que foi fundada na palavra, na doutrina, durante anos pregando o evangelho, conhecida como a igreja de porta estreita, Deus está vendo uma coisa horrenda. Comete adultério, adúlteros nos altares, tanto adultério físico como espiritual, fornicações espirituais e física, enforça as mãos do malfeitor, ou seja, os pregadores da doutrina, os obreiros fiéis que estão calejando os joelhos, fazendo evangelização no Brasil e no mundo, aqueles irmãos lá do sertão, lá das igrejinhas pequenas, se esforçando e orando, eles estão tirando. E os malfeitores, os adúlteros, os que estão divorciados, casados 2 ou 3 vezes, que estão no mundanismo, na vaidade, eles estão dando prazer, dando oportunidade a eles, e ainda dando força a eles para perseguir os irmãos de doutrina. Tá vendo, meus irmãos? É o que está acontecendo. Quando Deus levanta o Jeremias dessa época para combater esses falsos profetas, eles acham ruim. Porque eles não têm o Espírito Santo, sintam com o espírito do anticristo em seus corações. Irmão, o tempo do fim chegou. Então agora Deus está desmascarando esses falsos profetas, esses enganadores. Meus irmãos, Jeremias foi ferido dentro do templo. Estão ferindo meus irmãos nas igrejas. Estão barrando meus irmãos, estão jogando até processo em cima dos irmãos. Meus irmãos, mas o dia da prestação de conta vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Ou se arrependem, meus irmãos, a espada vai descer mais ainda, porque está tocando na doutrina de Deus, e todos aqueles que tocam na doutrina de Deus perecem. Olha o que aconteceu com Jezabel,
com Acabe, com Herodes, com Elimas também, que foi ferido de cegueira. Deus vai continuar ferindo a carne de muitos, porque não estão dando ouvido à voz do Senhor. Estão dando ouvido a esses profetas mundanos de Samaria, que estão aliançados com o mundanismo, o comércio todo dentro da igreja, essa bagunça. O mesmo Jesus que desceu o chicote naqueles cambistas, o chicote de Jeová, através das palavras, desce no lombo desses falsos profetas e seus seguidores, que estão com a barganha, com o comércio dentro da casa de Deus. Por que esse desespero para abrir as igrejas? Quanta hipocrisia, não é não? Por quê? Porque estão atrás de dinheiro, estão aliançados com a política. Não sou contra pregar o evangelho, não. Mas esse evangelho falso, bruxificado, comércio, empresas, disfarçado de igrejas. Deus está descendo chicote através da praga da ira de Deus e da pregação dos profetas, exortando esses rebeldes. Porque se a igreja estivesse pregando o verdadeiro evangelho, nada impede, não. Mas como estão perseguindo os profetas, estão colocando as Jezabéis, os adultos, para profetizar e pregar na igreja, Deus está parando o mundo. Aquela revelação que Deus me deu no dia 16 de agosto de 2019, que ia ter um terremoto espiritual na igreja, é isso aí. E também que Deus me deu também há dias atrás, que a igreja ia ter um terremoto espiritual. Olha o cumprimento dessa revelação. É o que Deus, o mesmo Deus que usou Jeremias e usou Paulo em revelações, tem me usado não só a mim, mas mais, irmão, não falo isso com exaltação, não, mas sim com a autoridade do céu, que é a unção que despedaça o jugo de Jezabel. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, não temas, porque diante desses acontecimentos, Deus tem uma palavra de conforto para vocês que estão fiel à doutrina. Quando ver essas coisas acontecer, não vos assusteis, olhei para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Aleluia. Quando vê profanação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê fuja. Fuja desses falsos profetas. Ficai em suas casas até que a ira de Deus se acalme. Aleluia. Que o grande avivamento final vai acontecer, mas através do fogo da aflição. Aleluia. Deus vai exaltar os humildes. Então não se deixe levar por esses enganadores, por esses falsos profetas, não. Aleluia. Sigam a Bíblia, irmão. Siga a palavra. Siga a porta estreita de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o diabo está se levantando, irmãos, de muitas maneiras, contra os homens de Deus que pregam a doutrina. Eles começam a dizer que nós estamos imitando o pastor A, pastor fundador da igreja. Eles não têm a visão de Deus. Eles começam a falar que nós usamos o jaleco branco para se aparecer, dizendo que nós temos que construir nossa história. Para começar, pregador de verdade não está preocupado com história, com status, não. Eles estão preocupados com história, em fazer história, não. Nós estamos preocupados não com história, não. O que tem que ser exaltado é Jesus Cristo, é a palavra. Nós muitas vezes se espelhamos em homem de Deus que pregou e viveu a doutrina do céu. Quando Deus mostra nós usar um jaleco branco, não é para imitação do homem, não, mas sim representando a pureza de Jesus. Quando Jesus apareceu para João, ele estava de vestes brancas. Isso simboliza pureza. Aleluia. E a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, a exortação da Bíblia. E esses homens enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então eles estão sendo como Elimas, que ali persuadia o povo, meus irmãos, a não dar ouvido à palavra de Deus que falava na boca de Paulo, porque Paulo era usado por Deus, foi levantado não pelos homens, não pelos doutores, não pelos mestres da igreja de Jerusalém, mas sim pelo Espírito Santo. E esses homens não têm o Espírito Santo, eles estão cheios de ódio no coração, cheios de raiva. Deus tem operado através dos milagres, ressurreição de mortos, através desse programa A Voz da Cura Divina, esse canal abençoado por Deus daqui também, Defesa da Sã Doutrina, A Voz da Cura Divina, do primeiro amor de Jesus Cristo. Então agora eles não têm argumentos bíblicos e apela para o seu blá blá blá, para as suas palavras lisonja, cheio de inveja,
cheio de hipocrisia. Então nós que defendemos a palavra de Deus, como posto em defesa do evangelho, como diz Paulo, para combater esses falsos profetas, não se deixe levar por esse caboclo profético, não. Por esses bruxos disfarçados de bispo e profetas, não. Porque chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores e pastores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Você conhece um pregador da verdade, não é só pelos sinais, não, irmão, pela sua doutrina, pelo que ele prega, pela sua atitude. E eles querem usar o nome da igreja que nós congregamos, da igreja A, igreja B, para cativar, para enganar vocês. Não se deixe levar. Cuidado com esses Elimás, irmãos. Cuidado com esses Ananias, irmãos. Não se deixe levar, que eles já foram desmascarados, as suas heresias foram desmascarados pelo poder de Deus, pelo poder da pregação do evangelho, então eles estão desesperados. Nosso Deus não precisa medir força com o diabo, não. Essas supostas batalhas espirituais que eles fazem aí, não. Que essas torturas psicológicas, não. Satanás não passa do inseto perante nosso Deus. Nosso Deus não precisa medir força com o diabo, não. Você quer expulsar o diabo da sua vida? Esteja uma vida de oração, de jejum e, principal, obediência e santidade. Atos 5,32 diz que o Espírito Santo habita em quem obedece. Se você obedece à doutrina, é uma pessoa temente a Deus. Quando eu falo doutrina, não é só doutrina do corpo, não. Porque está cheio de crentes religiosos que só são capa. Parece doutrina por fora, mas são podres por dentro. Rosto de Maria, mas coração de Jezabel. Rosto de anjo, mas coração de demônio. Rosto de Abel, mas coração de Caim. Não é esse que Deus está falando, não. É aquele que tem a santificação do corpo, mas da alma e do espírito, tem uma alma limpa, um homem de caráter, uma mulher de respeito. Uma pessoa que honra a Deus com os lábios e com o coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. Esses homens estão cheios de inveja. Então a sua boca só arrota inveja. Para querer destruir o ministério do homem de Deus que foi levantado como Jeremias na casa de Deus. Quando nós se levantamos pregando contra a heresia de líderes carnais, nós estamos indo contra a Bíblia? Então o que Deus fez lá usando Jeremias, exortando a liderança de Judá? Usando Amós, a liderança de Judá? Usando Miqueias? Quando Deus usou o apóstolo Paulo para exortar Pedro, a liderança de Pedro, está contra a Bíblia? Eles eram divisores? Eles homens que estavam construindo paredes invisíveis na igreja? Você sabe por que vocês não ouviram esses falsos profetas invejosos? Porque vocês não oram, vocês não lêem Bíblia. Aos tempos que vocês passam, em vez de orar, ler Bíblia, fica 24 horas na internet, dando ouvido a esses falsos profetas. Dando ouvido a essas lorotas desses homens. Eles vão de mal a pior e vocês vão junto com eles. São meninos inconstantes. O que é menino? Sem discernimento. Sendo persuadido por esses homens por palavras lisonjas e falsas. Aprende a estudar a Bíblia e tem uma vida de santidade com Deus que você não vai ser enganado. Sai da roda desses escarnecedores, desses invejosos, desses bruxos. Nós cremos em poder de Deus para expulsar os demônios, sim, para curar os enfermos, sim, mas com respaldo bíblico. Muitos vão chegar naquele dia: eu expulsei demônio, Jesus. Eu curei os enfermos, Jesus. Nós profetizamos. Nós ganhamos o mundo inteiro, mas perdeu sua alma. Não te conheço. Por causa da inveja. Você sabe o que está acontecendo nesse dia? Por que muitos da igreja não estão se levantando e crescendo? Por causa da inveja. A inveja tem sido o carro-chefe do pecado, o câncer espiritual na igreja. Porque quando Deus levanta um homem de Deus, em vez de ele se alegrar por Deus ter levantado aquele homem de Deus bíblico, ele faz de tudo para derrubar com seus argumentos falaciosos. Jesus falou acerca desses homens que são serpentes venenosas, raças de víboras hipócritas. Vós não entra no céu e não deixa os outros entrarem.
Por que que Jesus comparou esses homens de raças de víboras? Víboras é uma serpente que fica no deserto. Ela parece um cipó, parece uma tábua, mas fica debaixo da areia. E quando sua vítima passa, ela ataca com o seu veneno e é mortal. A mesma coisa são esses homens. Eles ficam esperando uma brecha de um homem e de uma mulher de Deus que está sendo levantado por Deus no avivamento, esperando qualquer falha do irmão, da irmã, para depois destilar com o seu veneno e é fatal. Mas os homens de Deus não vai derrubar, porque Jesus também diz na sua palavra: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. A Bíblia diz: preguiçoso vai ter com a formiga. Não sou contra, que cada um Deus levanta no ministério. Tem muitos irmãos abençoados que estão aqui, que fazem live de som de áudio, que prega a verdade na simplicidade, prega a doutrina. Não estou falando acerca desse, estou falando desses preguiçosos que ficam sentados com a poupança na cadeira, na frente do computador, do celular, fazendo live, atacando os humildes homens de Deus. Que além de fazer as lives aqui, e muitas vezes não entra aqui, mas está nos hospitais fazendo evangelizações, está indo nos lares em busca das ovelhas, pregando a palavra, está nas praças, está evangelizando, está comprando Bíblia para doar para as pessoas, não para exaltação do homem. E homem de Deus não fica se preocupando em mostrar isso em comunidade, não, porque quem nos justifica é Deus. O próprio Espírito Santo testifica isso. E esses homens rebeldes estão aí, querendo persuadir vocês com palavras persuasivas. Assim eram os nicolaítas, conquistadores de povos. Tão cheios de inveja. Então, a parte deles, irmãos, a parte desses invejosos, esses falsos profetas, que estão poluídos por esse câncer espiritual, que está matando vocês. Mas Deus é tão bom, irmãos. Quando Ele é com a obra, os demônios caem por terra e as pessoas são libertas. Deus libertando as pessoas do cigarro. Deus libertando as pessoas das drogas. Deus convertendo almas e corações ao verdadeiro evangelho. Mas, irmãos, isso é bíblico. A Bíblia diz que nos dias anteriores à vinda de Jesus seria como nos dias de Noé. O povo de Noé, na época, estava movido por uma indiferença. Noé passou 120 anos pregando e construindo a arca para que o povo se arrependesse. E nenhum deu ouvido. Mas Noé deu ouvido à voz de Deus, e quando entrou na sua arca, juntamente com os animais de cada espécie, um casal de cada espécie, sua família, Deus lacrou a arca e veio o dilúvio. Aí quiseram acreditar, já era tarde. A mesma coisa é hoje. Já fazem 21 séculos que o nosso Deus, aleluia, Ele está avisando, está pregando, através do teu Espírito Santo, a igreja, avisando, falando, para que o povo se arrependa dos seus pecados, para que abandone a hipocrisia, para que abandone a mentira, abandone a inveja, e o povo movido por uma indiferença. O povo de Noé, na época, aquele povo antediluviano, estava preocupado com seus bens materiais, com seus casamentos, com suas festas, com as suas coisas mundanas, e não estava dando ouvido à voz de Deus. Hoje é a mesma coisa. O povo, tanto fora como dentro da igreja, estão movidos por indiferença. Eles não querem ouvir palavra de arrependimento que fala sobre o céu, sobre o inferno, sobre o arrebatamento, sobre grande tribulação, sobre a volta de Jesus, revestimento espiritual, justificação, aleluia, santificação. Não querem ouvir. Estão movidos por uma indiferença, dando ouvido às vozes dos falsos profetas de Samaria, que profetiza por parte de Baal. É esse que eles querem. E a arca do dia de hoje, dessa época, é o evangelho. É a pregação de Jesus. Não é placa de igreja A ou B, não. Não, isso não é a arca. A arca é a pregação, é Jesus. É o santo evangelho. É a santos sacros de escritura sagrada. Aleluia. Que está sendo pregado há mais de 21 séculos. Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Aleluia! O Evangelho de Jesus, a arca sendo construída, a aliança de Deus, para quando Jesus soar a trombeta, essa arca selar toda a igreja purificada e elevar ao céu e o juízo cair sobre a terra. Aí não vai adiantar mais. É o que vai cumprir o que Paulo disse.
prova claro o justo juiz de Deus, de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam. Hoje a igreja passa por um princípio das dores, uma pré-tribulação através dos ímpios, das igrejas mundanas, dos líderes carnais nos oprimindo. Mas no dia que Jesus levar a sua igreja, prova claro o juiz de Deus, o anjo de Deus clamará com voz de arcanjo, aleluia, dizendo: justo é o juiz de Deus, que como derramar o sangue dos profetas, também Deus dará um sangue a beber. Temei-vos a Deus e dá-lhe glória, porque é vindo o juiz de Deus sobre toda a terra, aleluia. Glórias a Deus. Essas pragas que estão caindo sobre a terra são sementes da ira de Deus, apenas, juntamente com a misericórdia, através da pregação do evangelho. Mas quando Jesus arrebatar, todas essas pestilências, desde as épocas antigas até o dia de hoje, vão se unir todas e ferir a carne dos homens. Aí não adiantará mais. Então, meus irmãos, não dê ouvido a esses falsos profetas. Leiam a Bíblia, jejuem, ore e tenham uma vida de santidade e apartei desses irmãos desordenados. Paulo exortou a igreja tessalônica, como eu falei no começo da pregação, é uma igreja piedosa, amorosa, de doutrina, mas frágil no entendimento, e é facilmente enganada. Então Paulo fala na sua segunda carta: se apartei desses irmãos desordenados, esses adúlteros, esses que incentivam você ao pecado, esses que estão incentivando você à heresia, esses que estão enchendo os seus corações de ódio, de suspeita, de inveja, desses divisores. Se afaste dele. Quando eu falo divisores, não se refere à placa de igreja. São esses que estão dividindo a doutrina, trazendo confusão doutrinária, trazendo misticismo, a necromancia, a barganha, o comércio. Se afaste deles, porque eles não têm Jesus Cristo. É o anticristo que está neles. Assim, meus irmãos, como a igreja tem Jesus como cabeça e nós somos membros, os falsos profetas, a igreja mundana tem seu cabeça o dragão e o seu líder anticristo. Então cuidado, irmãos. Não dê ouvido à palavra persuasiva desses homens. Esses que são contra a doutrina, eles são soberbos e nada sabem. Esses que não gostam da doutrina. Como diz a Bíblia, louvado seja Deus. Em Hebreus capítulo 3, verso 13, se me falha a memória, 13:3. Pregai todos os dias a doutrina de Deus, para que o seu coração não se engana, não endureça pelo engano do pecado, todos os dias. Eu não me canso em pregar as mesmas coisas a vocês, para a segurança de vós, para vos guardar desses maus obreiros. Cuidado com esses bruxos disfarçados de profetas, que antes pregavam uma coisa, hoje prega outra. Cuidado com eles, são falsos. Cuidado com esses divisores. Esses divisores que estão dividindo a doutrina de Deus, trazendo comércio para a casa de Deus. A barganha. Deus não precisa de barganha, não. Não tem barganha com Deus, não. Você tem que aprender uma coisa, meu irmão. Aleluia. Que Deus não precisa de barganha para te dar uma cura, um milagre, não. Só basta você orar, jejuar, e segundo a vontade de Deus, Ele vai conceder o seu milagre. Ele curando você ou não, Ele continua sendo Deus. Cuidado com isso. Tudo isso tem entrado no seio das igrejas de doutrina por causa de falta de conhecimento da minha palavra. Está como a igreja tessalônica, de fiel, de doutrina, mas está sendo frágil de entendimento, porque muitos divisores que entrou que estavam em nosso meio, implantou essa semente do mal, e isso eles saíram, mas sua semente ficou. Mas os que são remanescentes não engolem isso, não abraçam isso, porque lê a Bíblia, são como os crentes de Bereia. Por acaso me fiz inimigo de vocês, vos falando a verdade? É a verdade da palavra. É a Bíblia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tome cuidado com esses homens que estão dizendo que nós estamos contra a liderança. Não. Nós estamos contra o mundanismo que estão trazendo para a igreja. Mandando milhões de almas para o inferno. Enganando o coração dos simples. É mister que as heresias para que o justo se manifeste. Cuidado, irmãos. É Jesus que está falando. Não é o irmão missionário Emerson Nunes, não. É o Espírito Santo de Deus.
Cuidado com esses homens. E pessoas que aplaudem esses homens são desqualificadas igual a eles. São tudo farinha do mesmo saco. Todos invejosos. Pessoas infelizes. Ociosas. Que têm prazer na queda do próximo. Vão cada dia de mal a pior. Enganando e sendo enganado. Mas oremos por eles. Para que Deus venha libertar eles. Transformar o coração deles. É o que a Bíblia diz. Oreis pelo que vos persegue e abençoeis o que vos maldiz. Qual é a nossa oração, Senhor? Faça segundo a sua vontade. Qual é a benção? Eles estão nos amaldiçoando. Nós pegamos a benção. Qual é a benção? A benção do céu. Jesus, a salvação. Pregar a maior benção é o que Jesus fez há 2020 anos atrás, 21 anos atrás. Lá na cruz do Calvário. Que diz João 12:32. Quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Essa é a maior benção de Jesus, que eu era um pecador, sou um pecador merecedor do inferno, mas Jesus, pela sua misericórdia, me justificou, pagou meus pecados com seu sangue. Mas isso não dá liberdade a nós continuar na vida de pecado, porque a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, quer me seguir? Perdoei você. Você foi comprado com meu sangue. Toma a sua cruz e siga. O que é cruz? Renúncia. Porque aquele que amar a sua vida, perderá. Ou seja, se você vir para os caminhos de Deus, mas continuar amando essa vida de adultério, de mundana, essa vida profana, você vai ficar. Você não vai subir. Deus perdoou a mulher adúltera, mas ele diz, vai e não peca mais. Então é isso, meu irmão. Pare de dar ouvido a esses mercenários, esses falsos profetas. Por que eu falo bruxo disfarçado de profeta? Porque eles estão falando de Deus, mas as suas práticas, as suas obras são das práticas da seita pagã. Eles não têm o Espírito Santo. Como com a pessoa que prega a verdade está causando divisão na igreja? Porque são tudo da mesma laia. É como foi Jezabel. Tinha Jezabel e seus falsos profetas. E aqueles que eram de Deus foram profetizar lá e caíram. É o caso desses homens. Eram homens que eram de Deus também. Quando aconteceu com eles, como aconteceu com o profeta novo. Veio de Judá, exortou Jeroboão II acerca dos bezerros de ouro, que foi levantado em Betel e em Dan. Mas o que aconteceu? Ele voltou. E não deu ouvido à voz do profeta velho. Foi enganado. Desobedeceu a Deus. O leão estraçalhou ele depois. A mesma coisa com esses homens. Era até alma de Deus no passado. Começou bem no espírito, mas agora se deixou levar pelo engano do seu achismo, da sua soberba, da sua inveja, e foram encarcerados por esse leão do pecado. Então, cheio de inveja contra os homens de Deus, mas não vai abalar. Porque diz a Bíblia, quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto nós conhecemos. Quem tem o Espírito de Deus, quem está com o Espírito do erro. Você pensa que nos últimos dias eram os profetas de Deus que fariam sucesso? Não. Os verdadeiros seriam perseguidos pelos próprios crentes. Vós serão levados nas sinagogas, perante presidentes e reis. Presidente, porque os homens de Deus pegam contra a união homoafetiva, contra o pecado do mundo, são processados, são levados a prisões. Vós enviareis sábios na sinagoga, vós serão expulsos das sinagogas. Olha aí, ó, os irmãos que pregam a doutrina sendo tirado, cortado, muitas vezes até excluídos e processados. Olha aí o cumprimento. Vós seriam injuriados, maltratados. Mas Jesus diz, quando vê o mundo maltratar vocês, alegrai-vos. Meus irmãos. E quem teria sucesso? Quem arrastaria a multidão? Eram os profetas de Deus? Jesus falou que quem enganaria multidões eram os falsos profetas. Eles enganariam muitos. E muitos seguirão suas desilusões. O que é desilusões? Seu disfarce. Desilusões é disfarce. Tem cara de anjo, pele de cordeiro, mas quando abre a boca fala como dragão. O que significa? Ele tem aparência de Deus, fala de Deus, revela, prega, mas quando abre a sua boca, as suas manifestações, os seus cultos não têm respaldo bíblico com as escrituras do Novo Testamento. É heresia.
É barganha, é comércio, é espiritismo, é macumba gospel. Esses hinos antropocêntricos que exaltam o ego do homem, vem das gargantas do inferno. É o dragão, é Satanás que fala na boca deles. Crentes rancorosos, cheios de ódio, contendeiros, quando ouvem a palavra de Deus, refutam os pregadores, ficam com indiretas falsas, porque tem os homens de Deus que usam, como era Paulo, que combatia os judeus lá, com a palavra verdadeira, mas eles só refutavam Paulo com as suas heresias. É o que eles fazem. Então dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à voz do Senhor, para que vocês não sejam enganados por esses lobos, por esses falsos profetas que vieram aí, ó, falando lorota. Meus irmãos, cuidado. Cuidado com eles, que esses homens que estão por meio da internet, dessa filmagem da besta, cuidado com esses enganadores. Cuidado com até uns que dizem pregar doutrina aí, mas doutrina é nada. Querem se crescer, querem se aparecer. Por isso que os seus ministérios são parados, estão estacionados. Porque não tem Deus. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Doutrina sem unção, só causa divisão e contenda entre os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus fala para vocês, irmãos, que estava enganado. Como Deus abriu os olhos de Paulo, que era enganado pela seita de fariseu, Deus abre os seus olhos hoje. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Se aparte desses homens desordenados. Paulo falou para a igreja de Tessalônica, se aparte desses irmãos desordenados, são homens desordenados, sem direção de Deus, são invejosos. Mas irmão Emerson, ele faz cura, ele ora, o diabo cai, irmão. O diabo faz descer fogo do céu, diz a Bíblia. É fogo, parecer se mover, parecer ser de Deus, mas é fogo estranho. Você se conhece pela doutrina que ele prega, pela palavra verdadeira. Fica atrás desses bispos do diabo aí, fica atrás desses bruxos aí, por isso sua vida tá desse jeito, atrás desses adúlteros, desses invejosos. Faz prova com Deus. Muitos falam que o irmão Hermes se imita missionário, o pastor A, pastor B. Tem como imitar a unção? Tem como imitar a ressurreição de mortos? Deus levantar paralíticos? Curar câncer, comprovado com laudos médicos? Não estou aqui me exaltando não, mas é a palavra. Eu estou sendo como Elias. O que Elias fez diante lá dos falsos profetas? Ele usou uma ironia. Gritem mais alto, talvez seus deuses de você devem estar dormindo. É o que estamos fazendo aqui agora, contra esses falsos profetas. Porque não sou eu que faço, é o Espírito Santo, irmãos. Essa voz não é minha, essa voz é de Deus. E estão blasfemando contra o Espírito Santo, não é contra mim. Então cuidado com esses invejosos. Eles estão reservados para o dia do juízo final. Eles estão sendo instrumento de Satanás para fazer você blasfemar. Faça a prova com Deus. Como as irmãs fez aqui no testemunho. Fez prova com Deus. Senhor, o Senhor na vida daquele irmão, aquela irmã. Faça a prova com Deus. Vai para oração, vai para o jejum. Para de ouvir falácia de divisores aí que com inveja, com calúnias. Sai de fofoca, irmãos. Fofoca só morre em ouvido de pessoas sábias. Vai ler a Bíblia, vai se ocupar e fazer alguma coisa para Deus. Para de dar ouvido a esses rebeldes. Para de ouvir esses homens enganadores. Ouve a voz de Deus. A Bíblia diz, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E vós estão endurecendo o vosso coração para bajular falso profeta, que é inimigo da cruz. E presta atenção, irmãos. O que Paulo falou com Elimas?
Chamou ele de quê? Ah, você é um filho de Deus. Vem cá, vou passar a mão na sua cabeça. Não tem problema. Não, irmão, vamos orar. Vamos orar. Quer dizer que nós vamos ver os lobos chupar os ossos das ovelhas e comer sua carne e nós vamos ficar quietos? Nós estamos sendo os covardes fazendo isso. Nós temos por obrigação em denunciar, porque a Bíblia diz: aquele que vê maldição e não denuncia na minha casa tem parte com o ladrão. Aí fica com essa hipocrisia. Vamos orar. Vamos orar. Sim, temos que orar. Mas você esqueceu o que a Bíblia diz? 1 Timóteo 5,20. Aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos. Não está se referindo a irmãos e irmãs sem educação, que quer envergonhar o irmão no meio da igreja. Não, não é isso. Está falando acerca de exortar, acerca dessas heresias, desses hipócritas. Você esqueceu que diz na Bíblia, diante da apostasia, o que Paulo diz? É pela palavra de Deus e pela oração. Foi só pela oração? Não. Junto com a palavra, com a doutrina. A Bíblia diz: se não houver profecia na minha casa, meu povo se corrompe. Vão ler na Bíblia, irmãos. Seja como os de Bereia, na leitura da Bíblia, não como os tessalônicos. Os tessalônicos eram piedosos, mas eram frágeis. Qualquer um enganava eles. Tanto é que Paulo teve que fazer a segunda carta. Quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola. Não acredita em qualquer palavra. Deixe de ser menino. Deixe de ser igual animal, né? Macacos que falam, né? Que pula de galho em galho. Pare de se pegar no homem, irmãos. O mesmo Deus que usa o irmão lá, ele vai usar você. Só você dobrar seu joelho a Deus e orar. Confiar também na tua oração. Nós temos que sim orar um pelos outros. Diz a Bíblia: comunicar a vossa necessidade aos santos. Mas vocês, muitos estão confundindo isso com idolatria, confiando no homem. Desesperado atrás do homem. É que vocês não aprenderam o que é a onipresença de Deus. Vocês não conhecem a onipresença de Deus? Você dobrar seu joelho ali e orar e Deus fazer a cura para você, irmãos? Quantos que Deus confiou entregando os talentos em suas mãos e agora estão usando para se exaltar? Você sabe por que vocês estão desorientados hoje na igreja? A igreja está desgovernada? Porque vocês estão se pegando no homem. O dia que todos vocês tomar vergonha na cara e começar a crer no Jesus, na sua palavra, aí você vai ver o que Deus vai fazer na casa de Deus. Mas enquanto ficar pegado no homem, não vai para frente. Não vai. Vai pegar no irmão Hermes? Vai ficar pegando no irmão Emerson Nunes? O Emerson Nunes é homem, é falho como vocês. Se eu chegar a cair, vocês caem também. Peguem Jesus, irmãos, na palavra. Temos que crer sim nos profetas de Deus, mas primeiramente Jesus. É Ele que faz o milagre. É Ele que faz a cura. Toda honra, toda glória é dada a Jesus. Parece ser dura a palavra, mas é a palavra que salva. É melhor a verdade que dói do que a mentira que te destrói. Aleluia. Eu falo isso, irmão, com amor no coração. Não estou com ira, não, com raiva, não. É exortação de Deus para despertar vocês do sono. Olha que a Bíblia diz que Elimas, ele era um encantador. Encantador é um homem bruxo que encantava, enfeitiçava as pessoas, cativava as pessoas com suas palavras persuasivas. Com sinais e prodígio. O que é sinais e prodígio? Além de ter cura, é um homem intelectual, da inteligência, que tem uma palavra, uma oratória muito boa para convencer as pessoas. Então Paulo teve que usar a autoridade de Deus. E a mão de Deus pesou sobre aquele homem. E aí procônsul deu ouvido, o líder daquela ilha deu ouvido. E a doutrina de Jesus foi exaltada. Você sabia, irmãos, que até diante do juízo de Deus, do castigo de Deus, o nome de Deus é exaltado? Porque quantas vezes Deus vem falando, Deus vem avisando: se conserte, pare com isso, pare com tais práticas. E estão teimando, estão resistindo, ainda convencendo o povo ao erro. Aí Deus é obrigado a usar a espada, irmãos. Como usou aqui contra Elimas. É eu que estou jogando praga em alguém? Não, é a Bíblia que está falando. Mas vocês estão dando ouvido aos profetas de Samaria. Não vai ter paz. Vocês vão ter paz quando vocês tiverem paz com Deus. Mas enquanto vocês estiverem lutando contra Deus, contra a doutrina, vocês só vão ter a espada. Serão consumidos pela espada. Mas o dia que se arrepender, aí Deus estende as suas mãos.
Ah, mas Jesus é só amor. É só amor, sim. Então vocês nunca leram o que Jesus falou para as igrejas da Ásia? Também uma profecia para as igrejas atuais? A igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, diz que ia vomitar da sua boca, a igreja de Tiatira, que Deus ia lançar tribulação e pôr numa cama aos que adulteram com ela. É Jesus falando, vai lá, só ler lá. Jesus é só amor, né? Jesus é amor para quem com quem é amor com ele na sua palavra. Agora, crente rebelde mundano que está teimando no erro, Deus desce a espada. Crente que está perseguindo os humildes irmãos, que está falando o dízimo do órfão e da viúva, com prazeres carnais. Rádias que Deus abençoou para pregar o evangelho, para ajudar a obra de Deus, agora estão se beneficiando de herança para homens e mulheres adúlteros. Que Deus usa os irmãos com os dízimos, com as ofertas para a obra de Deus, e agora essas virou empresa na mão desses jovens carnais que estão aí nos seus luxúrios, nas suas boates aí, nos seus adultérios, suas prostituição, às custas dos humildes irmãos e irmãs. É o que diz a Bíblia: ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Irmãos, é a verdade da palavra que está falando. Presta atenção, irmãos, que Jesus exortou o povo de Judá. Lançou eles na mão de Nabucodonosor. Mas o mesmo Deus que castigou eles, Deus também prometeu restauração. Deus levantou restauração para eles. É o mesmo Deus que vai fazer. Mas sabe o que Deus vai permitir? Deus vai permitir muitos descer à sepultura para poder liberar o seu povo. Que muitos estão resistindo. Muitos estão exercendo a função num lugar que não é para ele. Porque ele quer fazer do jeito dele, não é. Deus vai remover o castiçal e pôr uma obra de respeito com o homem de Deus que prega a doutrina da palavra. Meus irmãos, cuidado com esses lobos. Então Deus deu restauração para o povo de Jerusalém. E Deus usou Paulo também. Paulo, depois daquilo, lutou com muitos falsos profetas e Deus deu vitória para ele. Deu vitória para a igreja. É o mesmo Deus que vai dar vitória para nós, já nos deu a vitória. Porque nós somos mais que vencedores, irmãos. Não é essas lutas, essas tribulações que vai nos separar do amor de Cristo, não. Porque isso é um sinal profético da vinda de Jesus. É nesses últimos tempos agora que saberemos quem é de Deus e quem não é. Então, irmãos, o juiz de Deus veio para Elimas e a doutrina de Jesus foi exaltada. A mesma coisa Deus vai fazer com todos nós. Esses que estão resistindo aí, com seu encantamento, com suas palavras persuasivas, Deus vai fazer com eles também, como fez com Elimas, que foi guiado pela mão. E a doutrina de Jesus será exaltada. Por quê? Deus vai chacoalhar cada um deles. E a doutrina de Jesus será exaltada. E cada um deles vão se humilhar diante de Deus. E se arrepender. Mas se não se arrepender, infelizmente é condenação. Acontece como Ananias e Safira. Só vocês lerem Atos capítulo 5. Que Deus fez com Ananias e Safira. Então, meus irmãos, aí está a palavra de Deus, pregada pelo Espírito Santo de alerta. Cuidado com esses bruxos disfarçados de profetas. Tem uma pregação muito boa aqui no canal, que fala sobre o adultério espiritual, parte 1 e parte 2. Pesquisa com o irmão Hermeson Nunes, que está explicando direitinho acerca desses hereges. Amém, meus irmãos? Felipe, Deus arrebatou ele de um lugar para o outro. Ezequiel também teve visões acerca dos querubins, mas com respaldo bíblico, não essas heresias, consulta mortos. Falar com pessoas que já morreu, isso são demônios. Isso não é de Deus, irmãos. Isso é heresia. Cuidado, leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a palavra, ore, jejum. Se você não sabe, Senhor, Espírito Santo, me ensina. Ouve as pregações aqui do canal Defesa da Sã Doutrina, irmãos. Voz da Cura Divina. Por que eu estou indicando o meu canal? Não que eu estou com, como se diz aqui, com egoísmo, não. É porque eu conheço, eu tenho prova, eu estou aqui guiado por Deus. Eu não posso incentivar vocês a outro, que eu não sei quem é a pessoa.
No começo do ministério eu ajudei muitos canais aí, mas depois eu fui vendo que não era de Deus, que eles queriam só se crescer às minhas custas. Então o próprio Espírito Santo permitiu fazer algumas coisas para poder eu despertar e se isolar sozinho. E ficar só com os irmãos que são fiéis. Então se apartei desses irmãos desordenados. E continue, irmãos, ouvindo o programa A Voz da Cura Divina. E olhe para esse programa, que a luta está grande, mas o maior é Deus. E logo, logo nós estaremos com a MFM aí no ar, irmãos. Deus já está preparando essa hora. E olhe para o irmão Emerson Nunes. Porque a obra de Deus que Deus colocou na minha mão, não posso parar. Eu tenho que continuar. E se resistir, é o que Deus faz aqui, ó. Como fez com Elimas. Amém, meus irmãos? Então a obra de Deus não vai parar. A doutrina que nós aprendemos pelo Espírito Santo de Deus, na sua palavra, pelos antigos irmãos, continua com aqueles que seguem a doutrina. Agora esses daí que estão rebeldes, estão acontecendo com eles como aconteceu com Eli e sua casa. Eli via a desordem e fazia conta que não estava vendo. Seus filhos profanando o tabernáculo, porque na época não tinha templo ainda, era um tabernáculo. Templo móvel, uma tenda que fazia ali. Ali onde ficava a arca. Os seus filhos estavam profanando, que era um sacerdote, estava profanando o templo de Deus. Alfanando as coisas das pessoas que ofereciam o sacrifício de Deus ao templo. Deus levantou o pequeno Samuel com a exortação de juízo. Veio a batalha diante dos filisteus lá. E eles estavam perdendo a guerra. Aí o que eles fizeram? Pegaram a arca. Vamos confiar na arca. A arca tem história, né? De batalha, de grande vitória. Eles foram e perderam a batalha com a arca e com tudo. E ainda morreram. E a arca foi tomada. A mesma coisa em nosso meio. No ministério IPDA. Muitos estão como Ofni, Finéias e Eli. Deus tem levantado Samuel para exortar. Eles estão com a arca. A igreja que tem nome de cura, de milagres, de doutrina. Mas as funções que eles estão lá não estão de acordo com a doutrina que o Deus que fundou essa igreja. Estão com a profanação na casa de Deus. E diante da batalha dos filisteus do mundo não estão tendo autoridade. E estão perdendo a batalha e estão morrendo espiritualmente. E foi-se o Icabote. Foi-se a glória de Israel. Tá vendo? E estão morrendo espiritualmente. Eles estão com a arca, mas estão sem a presença do Deus da arca. Eles estão com o nome da igreja, estão falando de oração, mas está sem a presença do Deus que fundou essa oração, essa igreja santa, pelo homem profeta de Deus que foi na terra. E eles estão morrendo espiritualmente. E Deus está sacudindo, então Deus vai levantar um Samuel. Já levantou com a obra para dar continuidade à doutrina do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque foi-se a glória de Israel, desta casa, mas a glória da segunda casa, Horicanda Labassurianda, a qual eu entreguei na mão desse servo, oh glória a Deus, aleluia, será maior do que a primeira. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus está onde tem a doutrina. Se não tem uma doutrina, Deus habita onde está a doutrina da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, continue orando pelo irmão Emerson Nunes, que a obra não vai parar. A obra vai continuar. Deus já falou comigo já, irmãos. Fortemente vem falado. E muitas vezes a gente não está entendendo o que Deus está querendo dizer, mas agora eu estou começando a entender. E logo, logo vocês terão uma grande alegria da parte de Deus. Os fiéis, os que têm o Espírito Santo, aqueles que não têm vão blasfemar. Aqueles que são idólatras do homem vão blasfemar. Infelizmente, idolatria será condenação. Então, amados irmãos, aí está a palavra de Deus. O alerta de Deus à sua igreja. Então, que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, missionário Emerson Nunes. Alô, estúdio, que Deus abençoe na graça e na paz de Jesus.